Gramática com Viviane Martins, avante, a aula de hoje sem questões de concordância nominal para concurso público. O que é uma concordância nominal? Vai ter o substantivo e vai ter os seus determinantes, que é o adjetivo, o pronome, o numeral, o particípio e o artigo. São 5. E toda vez que tiver a expressão é preciso, é necessário, é bom, é permitido, é proibido, você vai verificar se é de forma genérica, que é uma forma ampla, ou se é de uma forma específica. Para isso, você vai precisar analisar o contexto. Se for de forma específica, vai ter o artigo, caso ao contrário, de forma ampla. E vai ter a expressão é necessário. Se houver ali o artigo, você vai colocar é necessária. Não tem um artigo? É necessário. É, e a expressão ali não tem o artigo, por exemplo, é bom ou é boa? Você vai analisar. Tem artigo? Se tiver, é boa. É necessário, tem artigo? É necessária. É permitido entrada de criança. É permitido, está correto. Agora, se eu digo é permitido vai ser é permitida a entrada de criança. Então, vai ter aqui é permitido e pode ser é permitida. Você só vai analisar se no contexto tem ali o artigo ou não. É permitido entrada de criança, não tem artigo, então é permitido. É permitida a entrada de criança. Observaram a entrada? Então, por isso que foi é permitida. Vamos aqui agora para questões. 1. Tenho bastantes correções de provas. Ali, minha gente, observem que essa questão aqui, tenho bastante correções de prova. Essa frase, tenho bastantes, o que será? Você vai analisar. Você vai dizer, tenho. Você vai substituir por muito, que é o advérbio. Tenho muito correções de provas. Ficou estranho. A concordância não ficou legal. Agora, quando eu digo tenho bastantes correções de provas, a concordância ficou bacana. E observem que o substantivo ali está no plural. E bastantes também. Então, houve essa concordância e por isso que vai ser bastantes. Bastantes é um adjetivo que vai concordar com o substantivo. Então, o que você faz? Você vai analisar, primeiro, faz a concordância. Se a pronúncia fica estranha. A segunda opção é você observar o substantivo e também observar o verbo. É importante sempre quando você vai fazer uma concordância nominal, é analisar o substantivo e analisar o verbo. E por que o verbo? Porque o verbo ali, o advérbio,
Tá? Ele vai fazer ali aquelas modificações ao verbo. Então, é o advérbio ali que modifica ali o verbo. Então, você vai ali analisar se realmente se concorda com o verbo, se concorda com o substantivo. Então, analisa a concordância através da pronúncia para ver se fica legal. Depois disso, você vai analisar ali se o determinante, se ele vai concordar ali com o substantivo. Ou se concorda com o verbo. De repente, você pode achar que vai concordar com o nome, mas na verdade concorda com o verbo. É por isso que você precisa analisar a concordância por meio de pronúncia para verificar se refere ao verbo ou substantivo. Então, são essas informações que você precisa entender. 2. Tiveram bastantes razões na reunião. Aqui você vai observar, tiveram bastantes razões na reunião. Tiveram bastantes razões na reunião. A concordância da pronúncia ficou legal? E se eu disser, por exemplo, tiveram muitas razões na reunião? Também ali a concordância jogou para o plural bastante e aceitou. Então você precisa identificar se o determinante, se você jogar para o plural, se vai aceitar. Se vai aceitar. Jogou para o plural e aceitou, é porque vai ser ali um adjetivo. Aqui, por exemplo, na questão 2, e não advérbio. Então, tiveram bastantes razões na reunião. Agora, se eu for dizer, por exemplo, tiveram muito razões na reunião, perceba que a pronúncia ficou estranha. E não houve essa modificação do verbo. E sim, bastante se refere a um substantivo. É por esse motivo que vai ser bastantes. 3. Ficaram bastantes. Então, aqui na questão 3, ficaram bastantes. Terminou ali a frase. Ficaram bastantes. Não tem mais nada para você analisar. Só restou ali o verbo. Então, ali esse verbo, ele é predominante, é o verbo de destaque, é o núcleo. Ele vai ser ali invariável. Vai ser um advérbio. Ficaram muito, poderia dizer. Então, o 3 é bastante. 4. Deixou-me com as respostas meias confusas. Aqui vocês vão observar que essa questão aqui, 4, tá? Você vai observar da seguinte forma. É o que? O meio é advérbio. Você tem que observar o que? É advérbio. O determinante é advérbio. É o que?
é um adjetivo? O que é meia? Questão 4. Deixou minhas respostas meias confusas. Observem aqui que você precisa aqui analisar o contexto. Se é um advérbio, se é um adjetivo, o que significa? Deixou minhas respostas meias confusa. A única alternativa correta é deixou as respostas meio confusas, que é a questão 4. 5. Os materiais didáticos estão inclusos no desconto. Você vai analisar da seguinte forma: incluso ou inclusos, os materiais didáticos estão. O substantivo está no plural. Incluso vai ficar também no plural. Então, o que você vai fazer? Os materiais didáticos estão inclusos. Então, vai ocorrer a concordância toda vez que for incluso, toda vez que for incluso, toda vez que for anexo. Só você lembrar da seguinte forma: anexo. Para você enviar um determinado anexo, você precisa incluir. Então, lembre-se de anexo, incluso. Você enviou ali o anexo. Ficou incluso. Você vai agradecer, você vai dizer obrigado. E vai ser algo ali particular, vai ser algo próprio. Vai ser, por exemplo, mesmo. O mesmo é você mesmo. Então, quer dizer, e vai estar tudo kit. Então, lembre-se, a concordância de gênero e número, toda vez que for anexo, você pode fazer essa anotação. Anexo, incluso, próprio, mesmo e kit. São 5. 6. Anexo, obrigado, próprio, mesmo, incluso e kit. Vai ocorrer a concordância em gênero e número com o substantivo. E todos eles são ali adjetivos. Você não precisa ficar preocupado, é o quê? É um advérbio? Não, todos eles serão adjetivos. Então, apareceu aqui os materiais didáticos estão inclusos no desconto. Observem que o substantivo está no plural. Então, eu vou dizer, os materiais didáticos estão inclusos no desconto. 6. As canetas custam caros. Agora, nessa questão 6, caro, observe que as canetas custam, sentido de valor, tem ali caro ou caros. Então, se você observa sentido de valor, as canetas custam.
posso dizer que é um adjetivo, porque ali o determinante modifica o verbo. Então, as canetas custam caro. Vai ficar invariável. Invariável. 7. Segue, anexas as notas. Lembre-se que eu informei, anexo, próprio, mesmo, kit, obrigado, próprio. Eles vão concordar em gênero e número. Então, aqui é a questão. Segue, anexas as notas. Qual é a opção que você iria escolher? Observem que o substantivo está no singular, está ali no plural. E tem o gênero também. Então, o determinante vai concordar com o substantivo. Lembre-se do anexo, o envio do anexo, você vai dizer obrigado. Você vai dizer kit. Estamos kit. Sou eu mesmo. No meu caso, sou eu mesma, mas você vai dizer, sou eu mesmo. É o próprio. Está incluso. Não é assim que você vai dizer o assunto referente a anexo? Então, vai ocorrer a concordância com o substantivo. Então, vai ser seguem, anexas as notas. Agora, questão 8. Lembre-se, é proibido, é necessário, é preciso. Tem artigo ou não tem artigo? Vamos analisar a questão 8? Vamos lá. Proibido, proibida, rasuras no documento. Não tem artigo. Se não tem artigo, eu vou dizer é proibido rasuras no documentos. É proibido. Agora vamos para a questão 9. Vai, vem que vem, que a aprovação logo vem. Questão 9. Questão 9. Vocês estão kits com a instituição. Essa questão... a professora Viviane me explicou daquela forma, agora vai ser mais fácil. Então, o que acontece? Vocês estão kits com a instituição. O pronome no plural. Então, aqui, esse adjetivo, lembre-se que é um adjetivo. Então, vocês estão kits com a instituição. Agora, questão 10. Hoje temos menos avaliações. A expressão menos você não utiliza, porque é uma forma inadequada. Está fora da norma culta. Para a norma culta, essa palavra não existe. Por exemplo, uma redação. Então, não é questão 10.